Imagine a seguinte situação. Você mesmo, foi convidado para fazer parte de um experimento científico, no qual você, mesmo sendo uma pessoa inteligente, você ia se submeter a uma operação cerebral que faria com que você se tornasse o maior gênio do mundo. Você aceitaria? Bem, vou responder por mim. A princípio eu ficaria meio assustado. Será que é verdade isso? Será que é possível? Eu ia fazer um interrogatório enorme. Porém, depois de analisar bem a proposta e imaginando que fosse algo seguro, é claro que eu aceitaria, porque seria muito bom aumentar a minha inteligência e poder absorver as coisas de maneira muito, mas muito mais fácil. Agora vamos imaginar o seguinte: imagine uma pessoa com problemas, com deficiências cerebrais, com deficiências de raciocínio, uma pessoa que na nossa sociedade é considerada um zero à esquerda. Se para você que tem uma inteligência, entre aspas, nos padrões normais, essa proposta é muito tentadora, para uma pessoa como essa, que tem tantas deficiências, que é realmente humilhada constantemente, que é motivo de chacota, essa proposta vai aparecer como um grande tesouro, como uma grande possibilidade, como a realização do sonho supremo. E é isso que ocorre nesse livro, Flores para Algernon, de Daniel Keyes. Olha só esse livro bacana de capa dura, uma publicação da editora Aleph. Já leram? Se não leram, já aviso que estão perdendo muito, pois se trata de uma obra fantástica. Na realidade, um dos melhores livros que eu li. Um livro que traz, além da questão do entretenimento, da diversão, ele nos faz ter algo que eu diria sabedoria, reflexão. E se entretenimento é bom, imagina entretenimento com sabedoria. Imagine você ler um livro que, além de te dar alegria, de te causar relaxamento, você poder trazer lições para a sua vida, na qual farão você realmente melhorar enquanto ser humano. É realmente unir o útil ao agradável, e eu diria unir o muito útil ao muito agradável. E é isso que Flores para Algernon nos causa. Aqui nós temos a história de Charlie Gordon, que eu vou usar os termos da sociedade. Desculpe se eu vou ser grosseiro, não são termos que eu uso em relação às pessoas, mas eu vou usar esses termos para vocês entenderem como a sociedade funciona e como algumas pessoas são maltratadas. Charlie Gordon é o pateta, é o ignorante, é o burro, é aquele cara zeríssimo à esquerda, é a chacota das chacotas, é o pior dos seres humanos. Porém, ele tem uma coisa de vantagem, que ele é o ser engraçado. As pessoas querem Charlie Gordon apenas para se divertirem e para alimentarem um certo sentimento de superioridade, porque o ser humano tem muito disso. Ele olha para o outro e quando vê que o outro está numa pior situação, de vez de ajudar o outro a reerguer, ele quer realmente manter o outro naquele padrão para ele se sentir grande. No lugar de procurar a sua evolução, que seria correto, simplesmente ele não ajuda o outro a crescer porque é mais fácil. Imagine, eu ter que crescer, dá trabalho. Agora eu pego alguém que é menos inteligente, mais feio que eu. Pego pessoas que estão no nível abaixo do meu. Gente, se eu for uma pessoa mesquinha, eu vou usar isso a meu favor, sem ter trabalho nenhum. Olha, ai que cara feio. Eu posso não ser a pessoa mais bonita do mundo, mas esse cara é feio, então eu vou andar com esse cara feio para ressaltar o pouco que eu tenho de beleza. Eu posso não ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas eu vou utilizar aquele
aquela pessoa com, entre aspas, um QI menor que o meu, para eu parecer mais inteligente. Essa é a situação do Charlie Gordon. Porém, ele não tinha ainda noção de tudo isso. E mesmo sem ter noção, ele é convidado para esse experimento científico na qual ele vai se tornar uma pessoa mais inteligente e ele aceita. O livro Flores para Algernon, ele tem capítulos que são escritos na forma de relatório, escritos pelo próprio Charlie. Então, quando você começa a fazer essa leitura, tenho certeza que vai estranhar um pouco o linguajar, porque o Charlie Gordon, sem nenhuma inteligência, ele escreve, mas ele escreve muito mal. O livro está recheado de erros de português, erros de concordância, erros de acentuação. É a coisa mais horrorosa do mundo. E Charles vai contando e nós vamos absorvendo isso, meio que enojados, porque é complicado para quem já tem um certo nível de leitura ler isso. E eu fico também imaginando que esse livro, originalmente, ele foi escrito em inglês. Então, imagino o trabalho do tradutor, e eu já aproveito e parabenizo o tradutor por isso, de pegar erros em inglês e imaginar que pessoas que são nativas da língua inglesa vão ler e vão ter certas percepções. Agora eu tenho que fazer com que pessoas de outras línguas tenham percepções iguais. Eu não posso alterar o sentido do livro, eu tenho que traduzir. Então ele tem que pegar os erros em inglês e colocar de forma que uma pessoa, um nativo da língua portuguesa, tenha a mesma percepção que o nativo da língua inglesa. E nesse sentido eu acredito que eles conseguiram isso, porque ao ler matérias falando das percepções do povo de lá, eu percebo que as percepções do povo de cá estão bem parecidas, para não dizer quase iguais, poucas diferenças. Mas é isso, o Charlie ele vai escrevendo um texto que nos incomoda, e até incomoda pessoas que nem escrevem tão bem. Então imagina, quem já tem um nível um pouquinho maior vai ficar incomodadíssimo. Porém, ao passar pelo experimento científico, a cirurgia cerebral, o Charlie ele já começa a mudar a sua forma de ver. E é legal porque essa mudança não é assim abrupta. Não é assim, ó, estou escrevendo errado e agora eu vou estar escrevendo certo. Simplesmente, aí eu também parabenizo o autor, Daniel Caius, que ele fez o seguinte, ele foi mostrando uma progressão. Então o Charlie estava escrevendo errado, daqui a pouco os erros vão diminuindo, e junto à diminuição desses erros, o Charlie começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Ele começa a enxergar muitas coisas que ele não enxergava antes. E nesse sentido, o conhecimento do Charlie Gordon parece ser uma bênção. Olha, eu não via, eu não enxergava. Agora eu vejo, eu entendo. Só que não foi exatamente uma bênção. Por quê? À medida que o Charlie Gordon ele evoluía, ele crescia, ele também foi tomando conhecimento que apesar de ser, ou melhor, de estar se tornando um dos maiores sábios da face da Terra, ele começou a ter noção da sua própria ignorância. E eu não estou falando da ignorância do passado. Essa ele via nitidamente, mas ele estava vendo que o desenvolvimento intelectual permitia que ele visse as ignorâncias dentro da intelectualidade, coisa que a gente não percebe. A gente imagina uma pessoa inteligente é uma pessoa inteligente. Aqui, eu poderia até dizer que é a sabedoria socrática. Só sei que nada sei. À medida em que a gente vai se tornando uma pessoa com uma mente mais aberta, uma mente que é capaz de ver as coisas por todos os ângulos, nós vamos dando conta das nossas deficiências. E a deficiência do Charlie Gordon foi nas questões especialmente do amor, da solidariedade. Ele foi notando que esse desenvolvimento intelectual
não tinha um acompanhamento do desenvolvimento emocional. Charlie começa a ficar perdido em relação a como tratar uma mulher. Imagine, um homem inteligente deveria saber como tratar uma mulher, mas aí ele percebe que essa inteligência não o ajudava nesse sentido. Charlie notou também que ele achava que ele era muito querido pelas pessoas, mas ele não era querido nada. Ele tomou a consciência de que ele era a chacota do povo. E o Charlie, que achava que tinha muitos amigos, percebeu: não, eu nunca tive amigos. Só que agora também com a inteligência continuou na mesma. Charlie permaneceu sem amigos. Só que antes ele vivia alegre. A ignorância, de certa maneira, traz alegria. E a inteligência foi lhe causando frustrações, desânimos. E nesse sentido, nós vamos percebendo que ter também essa abertura de conhecimento, e isso o livro me causou muito bem, nos faz com que a gente fique cada vez mais confusos. Parece que uma mente limitada, ela se satisfaz com pouco. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma comparação com um guarda-roupa. No guarda-roupa, eu tenho só apenas 3 roupas e eu tenho que escolher entre as 3 roupas. É muito fácil para mim escolher entre as 3 roupas. Agora imagina você ter um guarda-roupa com milhões de roupas e você quer a melhor sempre, porque a escolha é uma escolha baseada no melhor. Com milhões de roupas, você vai ficar parado. No lugar de agir, simplesmente você fica ali, estagnado, fechado, fica tipo estátua. E a vida do Charlie também, de certa maneira, ficou desse jeito. Ele começa a ver o mundo com diversas escolhas. E agora, o que eu vou escolher para mim? E ao mesmo tempo, na vida do Charlie, ele quis resgatar amores, porque o desenvolvimento emocional dele, porque foi pouco, acompanhando a intelectualidade, trazia certas carências. Então ele queria o amor da mãe, o amor do pai, de certa maneira também o desenvolvimento emocional nos faz ver isso. A gente fica tão bem quando a gente é maltratado e a gente não percebe que a gente fica bem. Mas quando a gente dá noção, quando alguém diz pra você, você tem aquela clareza: estou vivendo um relacionamento tóxico. Aí aquela pessoa que nem tinha noção, ela começa: puxa, meu marido, minha esposa são pessoas que me proporcionam um relacionamento tóxico, sou maltratado. Você já começa a sofrer. Você se liberta, é verdade, mas antes da libertação é o sofrimento. E é triste que perceber que algumas pessoas até preferem: puxa, eu era mais feliz quando eu não entendia isso. Sei lá, uma síndrome de ser maltratado. O que tá acontecendo comigo? E esse é o drama do Charlie. Ele começa a notar que diz que não dá para ser feliz com conhecimento. Então o que falta? Se eu não sou plenamente feliz, eu tenho uma felicidade ilusória na ignorância, e eu continuo infeliz, embora de maneira realista na intelectualidade, fica a questão: o que eu posso fazer para ser feliz? Esse também é um dos temas. A outra coisa, eu vou falar experiência particular em relação ao livro. Não é um assunto do livro em si, mas eu acredito que os entretenimentos têm que ter essa coisa, essa pegada de aprender, de ter sabedoria. E a escola trabalha isso, porque professores, bem ou mal, nos dão leituras. Só que, qual é o erro da escola? O que a escola nos faz? Ela pega um livro que poderia ser uma leitura fantástica, que poderia nos causar entretenimento e sabedoria, e meio que descarta o entretenimento. Transforma o livro fantástico numa coisa árida.
Como que a escola faz isso? A partir de perguntas, de avaliações muito concretas, muito engessadas. O livro que deveria proporcionar reflexões, que deveria proporcionar abertura, ele é nos dado com fórmulas prontas. Nós temos a visão de especialistas. Então você pega um livro e a pergunta vem: quais são as características do romantismo? E você tem que dar aquela resposta. O livro pertence ao romantismo porque possui tais características. Qual a característica do realismo? O livro pertence ao realismo porque tem tantas características. Não vou dizer que não é importante nós pegarmos as opiniões de pessoas que estudaram o livro antes, mas essa coisa de ficar só repetindo, de você não ter a liberdade de você formular o seu próprio pensamento, de você ter a construção, é horrível. E a escola faz isso. Além disso, um livro como Flores para Algernon, ele tem, eu poderia chutar mais ou menos, umas 10 lições de vida. E então na escola, quando você pega um livro que tem 10, 20, 30, 40 lições de aprendizado, a escola te obriga a você absorver todas essas lições. Afinal, você meio que tem que dar todas as respostas em um sentido bem padrão. Só que quando você sai da escola e você descobre a leitura verdadeiramente na sua vida, você vai se dar conta que você não precisa, ao pegar um livro, absorver as 10 lições, as 20, a 30 de uma vez. Eu faço as minhas leituras com uma maior liberdade hoje do que eu fazia no tempo da escola. E olha que eu gostava de ler. Por quê? O livro ele pode ter 50 lições, mas ao ler, além de me entreter, eu vou me focar nas 3 lições que são assim mais relevantes para a minha vida. O livro está dialogando. Não adianta eu querer 50 lições e todas serem trabalhadas de maneira superficial. O importante é, se eu pegar, de repente, uma, não vou nem falar 3, uma lição, mas eu trabalhar ela para minha vida de uma maneira assim muito mais próxima da minha realidade, eu vou ter muito mais ganhos. E muitas vezes nós vemos os intelectuais são criticados porque, apesar de terem grandes conhecimentos, de terem grandes lições, são todos conhecimentos gravados, engessados, que não são práticos. Simplesmente ele fica ali falando um palavreado bonito, chique, etc. Mas, e na vida prática? Como lidar com as situações da vida? Não sabe. E de repente uma pessoa lá, tipo, um garoto vai ler um livro lá que o professor sabe as 50 lições, lê, se divertiu, usufruiu e pegou uma lição e olha, cresce mais do que aquele intelectual. O intelectual ostenta, é ostentação. Sei 50 lições sobre o livro. O rapaz ele não ostenta, mas ele vai crescendo, ele vai melhorando, ele vai tendo respostas para problemas concretos. E aí nessa pegada nós podemos ver uma relação. Eu tinha meio que saído do livro Flores para Algernon, mas agora dentro dessa pegada eu posso estabelecer uma relação. Charlie tinha muito conhecimento agora, ele absorvia. Porém, esses conhecimentos não estavam possibilitando respostas concretas. Quanto mais ele conhecia, mais perdido ele ficava. E uma das lições mais profundas é: não adianta conhecimento, isso é lindo o trecho que ele fala, não adianta conhecimento se eu não tenho amor. Charles chega a essa conclusão. Aprendeu tanta coisa, mas ele não tinha a dimensão de amor. Vou até ler o trecho, que está na página 229 desse livro. Mas aprendi que apenas a inteligência não quer dizer porcaria nenhuma. Aqui na sua universidade, inteligência, educação, conhecimento, todas essas coisas viraram ídolos. Mas agora sei que existe algo que todos vocês negligenciaram. Inteligência e educação, sem doses de afeto humano, não valem droga nenhuma. Ou seja, Charlie não tinha afeto, não tinha carinho, não tinha nada. E repara em situações concretas. Nós vemos violências aí
propagadas pelos meios de comunicação, que são feitas por pessoas com faculdade, pessoas assim, pô, pela formação, pela educação que teve, educação familiar, pessoas com boas condições de vida. O que adiantou? Não estou querendo pregar com isso que ter conhecimento não vale a pena. A ignorância também pesa, não saber as coisas. Mas se você só procurar o conhecimento sem esse afeto, o que adianta? O que adianta conhecer se você não amar o próximo? Tá aí a vida do Charlie. Ele foi crescendo, ele foi amadurecendo em certas partes, mas esse conhecimento não trouxe a felicidade almejada. O livro tem mais lições? Tem, muito mais lições. Mas como eu disse, não adianta você gravar 50 lições e de repente não encontrar o seu lado prático. Eu me detive nas lições mais relevantes na minha vida e eu te desafio, você que leu esse livro ou que vai ler, então quem vai ler volta aqui depois, escrever lições que você aprendeu em Flores para Algernon. E pode falar de lições aprendidas através dos personagens secundários, que eu nem mencionei. Aqui nós temos personagens secundários que, embora eu diria trabalhados até de maneira superficial, trazem lições relevantes também, trazem boas reflexões. Uma professora do Charlie, uma vizinha, os amigos do Charlie, todos esses comportamentos do Charlie, ou melhor, dos amigos do Charlie, vão fazer com que você reflita, porque esse livro ele traz a visão de quem foi submetido ao experimento, de quem está alcançando esse conhecimento elevado, mas também nos mostra a percepção daquelas pessoas que veem o cara inteligente. Puxa vida, o cara estava abaixo de mim, eu era o bonzão, agora esse cara que era o bom, que me fazia sentir o bonzão, está me fazendo sentir o lixo. São coisas que a gente aprende lendo, refletindo, matutando. Enfim, o que dizer de Flores para Algernon? Só tecer elogios. Agradecer da oportunidade desse livro ter surgido na minha vida. Inclusive, eu participei de um projeto de leitura coletiva e eu agradeço aos participantes, registro aqui o meu agradecimento a eles, porque eles também colocaram suas percepções e com eles eu aprendi muitas coisas, coisas que eu levei para a minha vida. Então também já lanço uma proposta. Você aí que tem a oportunidade de ler, que tal formar um grupo de pessoas para lerem juntas Flores para Algernon e debaterem? Pode ser de maneira online, através de um grupo do WhatsApp, pode ser um grupo presencial, seus familiares, mas olha, refletir vale a pena. Sobre o livro também nós temos filmes. Existem 2 filmes. Eu pretendia falar dos 2 filmes, mas por enquanto não. Porque eu pretendo revê-los, porque no início eles não me pareceram me acrescentar muitas coisas. Então eu preferi ficar mais detido aqui na leitura de Flores para Algernon. Eu acho que os filmes, essas 2 adaptações, elas não trouxeram reflexões assim a mais, não acrescentaram muitas coisas. Eu acho que ela até meio que seguraram o potencial do livro. Acho interessante você ter uma visualização de algumas cenas, mas como os filmes nem sempre são tão fiéis, você pode cair num prejuízo. Pode ser que no dia de amanhã eu mude de ideia, mas por enquanto eu tô nessa vibe de ficar só com o livro. Se você já assistiu e pensa diferente, também coloca aqui nos comentários que eu tenho certeza que vai ser muito mais útil. Porque o grande projeto de estar fazendo um canal de literatura não é apenas eu transmitir as minhas ideias, mas trocar ideias com vocês. E vocês não sabem o quanto nós perdemos quando somente eu falo e vocês não colocam suas opiniões. Aí nesse sentido eu vou parabenizar 2 pessoas que estão aqui bem engajadas no canal. Miriam e Carlos Alencar.
Suas reflexões são bem positivas. Eu gosto muito de ler o que vocês escrevem e eu aprendo muito. E eu gostaria de mais pessoas aí escrevendo, colocando, ou seja, dá a sua cara a tapa. Aqui não se trata de falar um certo ou errado, porque visão de mundo a partir da leitura e da realidade, não existe um certo, um errado. Talvez um ético, tipo, isso não se deve fazer porque vai fazer mal ao meu próximo. Mas se não está fazendo mal a si e ao outro, bota pra fora e vamos crescer juntos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!